O Fórum Ator Mário Viegas, do Centro Cultural Regional de Santarém, acolhe até 10 de dezembro uma exposição de mobiletes e outras bicicletas a motor que revolucionaram a mobilidade urbana no período pós-Segunda Guerra Mundial. A exposição tem motivado grande interesse e muitas visitas, não só dos mais nostálgicos dos tempos áureos destas bicicletas motorizadas, mas também de muitos jovens. Alguns destes exemplares são verdadeiras peças de museu, perfeitamente restauradas e conservadas. A exposição inclui também um conjunto de cartazes de publicidade das diversas marcas de bicicletas a motor que foram surgindo ao longo das décadas de 60, 70, 80 e 90, entre elas algumas de fabrico português. E aqui se conta também a história de uma das primeiras bicicletas a motor que chegou a Portugal e que fazia o percurso entre a Chamusca e Santarém com apenas 3 vinténs de petróleo. Esta e muitas outras histórias são-nos contadas, ao mais ribatejo, por João Cláudio, membro da direção do Centro Cultural Regional de Santarém e proprietário de alguns dos exemplares em exposição. Este evento, que surgiu assim quase que espontâneo, embora já tivesse uma determinada marcação de pessoas que sabem, digamos que muito disto e destes enfim, do comportamento da sociedade perante estas motos bicicletas, rapidamente conseguimos juntar tudo, pôr, digamos que todos os elementos que possuíam, digamos que este material, e rapidamente enchemos aqui a casa e mais se encheria se fosse necessário. Isto tem tido uma aderência muito grande, quer das pessoas mais velhas que conheciam isto e já não ouviam falar destas bicicletas motorizadas há muito tempo, como também da própria juventude, ou seja, temos tido visitas das próprias escolas secundárias de Santarém e temos tido, digamos que, visitas de pequenos grupos de amigos que se juntam e que vêm aqui assim, como aconteceu neste domingo em que vieram aqui assim e tiraram até uma fotografia todas as senhoras, porque estas mobiletes, essencialmente, nascidas no pós-guerra de 49, dirigiam-se essencialmente à independência da mulher. Não só à fácil manutenção como dos motores, como ao peso, mas como à facilidade de transporte rápido e económico. Nós temos aqui assim, digamos que alguns cartazes que demonstram que isto, tendo nascido já no século XVIII, no século XIX, no fim do século XIX, quando começaram a aparecer as coisas motorizadas, mas foi no pós-guerra que se desenvolveu isto pela exigência dos jovens e da mulher que precisavam de se deslocar rapidamente para os seus serviços, para os seus empregos, para as suas compras ou para os estudantes. Como se vê, e depois pode, digamos que filmar, ali em Paris estava cheio destas pequenas mobiletes e Via Solex, e poderemos considerar tudo como o nome mobilete, que é um nome genérico para estas bicicletas motorizadas. Sobre quantos exemplares é que temos aqui? E quais são os mais antigos, os mais modernos? Sim, os exemplares que estão aqui são 24. Era esta, no fundo, digamos que a carga máxima, sem subcarregar muito, digamos que a estética e a lógica desta sala. Portanto, vieram estas, teriam vindo mais porque há mais e há quem tenha mais, e não selecionámos nem as mais bonitas, mais feias, foi generalizando, mas que estão por aqui. As mais antigas, digamos que são estas que estão aqui deste lado, que são mais bicicletas motorizadas, estas primeiras, como esta Alpino, que é de fabrico nacional, quer dizer, com autorização nacional, e como aquela Peugeot e como esta Vilar, que é um Cossiolo que nós, os mais velhos, tanto ouvimos falar em Cossiolos e que isso, portanto, desapareceu. Claro que todas estas coisas hoje, e portanto, tudo isto vem do início do século XX,
como se disse, os irmãos Werner é que começaram a fabricar estas, mas ainda no fim do século XIX, e depois desenvolveu-se, parou com a guerra, e este voltou-se a desenvolver com a Segunda Guerra Mundial. Estes exemplares são de colecionadores, ou que queremos dizer que gostam de possuir isto, não são colecionadores propriamente ditos, quer dizer, poderá haver um ou outro que se possa dizer que é mais colecionador, mas a grande maioria são pessoas que têm 2, 3 ou 4, que é para a família, para eles, e porque gostam de ter. É o seu caso. Que é o meu caso. O meu caso tem algumas também. Eu tenho aqui tenho 5, e portanto que são essencialmente para a família, para os miúdos, porque estas motocicletas têm uma particularidade cuja regra é a da bicicleta. Ou seja, não necessita de chapa de matrícula, não necessita de seguro, não necessita de capacete, não necessita de nenhuma licença especial. Claro que convém dizer-se que é necessário ter capacete, ou que tem que tentar ter essa segurança toda, mas o importante aqui é que não necessita, digamos que da regra comum, de aquilo que nós chamamos ciclomotor de 50 cm3, que já é necessário e exige seguros, chapas de matrícula, licenças e, portanto, ter uma carta de condução própria para isso. Isto não necessita absolutamente de nada, porque isto não chega aos 50 cm3. Isto tem 49,9, a grande maioria deles, exatamente para quebrar essa regra de que era necessário, e, portanto, isso teria outros custos. E, portanto, e estamos a falar sempre quando nasceu do pós-guerra e que já era necessário. Estes exemplares que estamos aqui a ver, a maior parte deles estão operacionais, então, quer dizer que estão todos a ser utilizados, se for necessário? Sim, praticamente estão quase todos a ser estão todos operacionais, a exceção ali daquela primeira daquele lado, que é uma bicicleta mais antiga, e uma destas Velosolex. As outras todas estão todas operacionais, algumas delas vieram pelos seus próprios meios, com um condutor em cima, que vieram para aqui. Outras, para ser mais rápido, vieram de transporte. Mas para dizer que estão todas operacionais, e como se pode ver, digamos que estão todas impecáveis, são estimadas, são cuidadas, mesmo que andem aí a passear pela cidade, depois são todas limpinhas, são cuidadas como se fosse, digamos que, aquilo que são, na verdade, peças de museu. São, na verdade, peças de museu, muito bem concebidas. Que elas foram substituídas pelos scooters. Em que os franceses foram essencialmente, os franceses, os alemães e os italianos, que desenvolveram, digamos que este tipo de veículo. São substituídas por isso, e agora são substituídas, porque já existem mobiletes, portanto retomaram esse nome, mobiletes elétricas. Portanto, Paris já tem muitas mobiletes elétricas, portanto, com um conceito, digamos que mais moderno, mas ainda com um conceito muito mais aperfeiçoado do que as nossas bicicletas elétricas que nós vimos na cidade, que ainda nos deixam um bocadinho perplexos quanto à sua beleza e tal. O que interessa, no fundo, para serem subestimadas. Mas quando isto tem um próprio dono, esse dono quer uma coisa mais sofisticada, mais bonitinha, mais engraçada. Esta máquina foi comprada, digamos que em Paris, pelo Sr. Norberto Pedroso, que era da Chamusca, que era um jovem na altura que estava a fazer um curso de agricultura em Joinville, e para se deslocar de Paris a Joinville, que era poucos quilómetros, mas que seria sempre bom, digamos, fazê-los a cavalo do que fazê-los a pé, e então resolveu comprar e informar o pai, visto que era um jovem, informar o pai de que ia comprar uma bicicleta que funcionava a petróleo e a eletricidade. Portanto, ele informava a eletricidade para que o pai percebesse de que aquilo, quer dizer, não era só o petróleo, também tinha eletricidade. E a eletricidade é porque aquilo fazia uma faísca e produzia, tinha que aquecer o petróleo e tal, etc. E ele, para justificar, digamos que aquela despesa, mas
tinha que dizer que aquilo que era uma boa compra, como todos os jovens hoje, enfim, fazem sempre ao pai, quando querem comprar qualquer coisa, têm que dizer, mas isto é uma boa compra, uma boa aquisição, é só lucro, é só lucro. Então dizia, para que o pai percebesse, digamos que, fazendo uma distância que o pai conhecia bem, que era a Chamusca a Santarém, disse assim, da Chamusca a Santarém, gasto 3 vinténs, ou seja, 3 vinténs de petróleo para ir da Chamusca a Santarém. Isto ficou registado, digamos que anos mais tarde, em 2006, pelo seu neto Norberto Pedroso, também com o mesmo nome, Norberto Pedroso, e que esta aquisição deu-se em 1902, ou seja, em 1902 existe uma carta em que ele transmite isto ao pai, essa carta que pertence a este folhetozinho que foi divulgado em 2006, estava lá, digamos, essa mesma descrição, dizendo que era uma bicicleta que não atingia muita velocidade, só atingia 30 km por hora. Provavelmente ele se teria a roubar um pouco para justificar ao pai de que aquilo não eram altas velocidades e de que tinha um fraco consumo e ele poderia facilmente deslocar-se para ir para as aulas, para ir trabalhar lá para o laboratório e tal, etc., para ter a justificação de ter adquirido uma motocicleta dessas em 1902. É preciso percebermos que já vão 120 anos sobre, digamos que estas motoretas, que eram dos irmãos Werner, que foram os tais que lançaram isto. Ele trouxe a bicicleta e esta bicicleta manteve-se, digamos que operacional, durante uns tempos, até ele ter caído da bicicleta, ter enfiado por uma moita de silvas e ter ficado com espinhos que andou a tirar durante vários dias e ter colocado, agora fica de lado, ficou lá. E anos mais tarde, o neto foi à procura disso e só, digamos que encontrou o motor, porque o motor foi aproveitado, o motor da motocicleta foi aproveitado para tirar água. Tinha que ter alguma função e foi aproveitado para tirar água e o neto ainda recuperou esse motor e ainda, portanto, que está tudo descrito nesse folhetozinho. Portanto, é uma pequena história, digamos que familiar, mas que demonstra o que era o mundo em 1902 e depois o que é o nosso mundo, digamos que agora. E destes exemplares que temos aqui na exposição no Fórum Mário Viegas, há assim também alguns exemplares com histórias interessantes? Desconhecemos, digamos, a grande maioria das histórias, visto que estas coisas, algumas são recuperadas vindas diretamente de França, quase como ferro velho, e depois existem em Portugal algumas pessoas que estão a recuperar estas coisas. Outras que ficaram abandonadas em garagens, quintais, e uma que é aquela Alpine, que é aquela mais antiga, que ficou ali assim soterrada num abatimento de uma casa próximo da loja do cidadão, onde depois... No antigo matador. Do antigo matador, em que um senhor que se chama Pedro Figueiredo, enfim, lá rondou o dono dessa mesma motoreta, ou da casa, e lá foi pescá-la e recuperou, e agora está, como o senhor está a ver... Ela estava soterrada? Ela estava completamente soterrada, o telhado caiu-lhe em cima, já lá estava abandonada há bastante tempo, e, portanto, estava toda forrogenta. Portanto, existem fotografias, digamos que a comprovar tudo isso, em que ele fez uma recuperação, em que não tinha absolutamente nada de que se pudesse dizer, vamos aproveitar isso. Mas ele fez um trabalho de recuperação incrível, demorado e minucioso no termos de recuperar, digamos que uma bicicleta que hoje é uma das bicicletas mais raras que estão aqui. E hoje é uma peça de coleção É uma peça de coleção, digamos que, como se diz, uma peça de museu. Uma peça que nem serviria para andar por aí a passear, a não ser só para
pequenas voltinhas, exato, com medo de que quase que se riscasse e ter sempre um segurança, digamos que ao pé dela, para ninguém mexer nela. Mas é uma peça... Tal como outros exemplos estão aí muito bonitos e que nota-se que com muitos, bem preservados. A maior parte deles estão... é o senhor... Aqui, o senhor Joaquim Regueira, é o senhor Simões, que é um homem que trabalha nisto e recupera isto e que também trouxe aqui 2 exemplares. E eu, João Cláudio. Tem tido bastante sucesso, até alunos das escolas e jovens que não conheciam este modelo. As escolas secundárias têm vindo fazer a visita. Algumas não tiveram oportunidade porque isto está aberto também no horário de aulas, mas algumas têm coordenado isso para vir aqui, para ver as motocicletas e a própria publicidade destes cartazes à volta das motocicletas, principalmente os indivíduos de artes, e também porque isto é o atrativo, digamos que dos mais velhos que se lembram disto e dos mais novos que querem perceber o que é que são agora as novas bicicletas que são elétricas, mas que são absolutamente derivados destas bicicletas que têm todas origem, essencialmente a grande desenvolvimento, em 49. Temos aqui e ali assim que já viu, estas bicicletas azuis, este azul mais claro, que se chamam as mobiletes Blue, que nos anos de 60, elas começaram a sair em 1959, e nos anos de 60 a 90, o período do seu fabrico, saíram 15 milhões para todo o mundo. Portanto, só neste modelo. Agora, imagine Velosolexes, que são estas que têm este motor aqui em cima, que são reconhecidas porque, digamos, em Portugal até foi as que se viu mais, que a gente se destacava, porque tinham um motor até fora do contexto e portanto, eram mais leves como bicicleta, embora tivessem dificuldade em subir a calçada de monte só com uma pedalada. Mas o facto é que, portanto, isto encharcou o mundo, não é? Encharcou o mundo, como se vir aí, portanto... E vemos aí, eram muito populares, estou ali a ver 2 cartazes com a Sofia Loren e a Brigitte Bardot, que eram as atrizes mais famosas. Mais famosas, não só na sua divulgação, na divulgação do próprio produto, como provavelmente elas próprias poderiam utilizar, quer dizer, não sei se utilizavam concretamente, mas também tem ali o Napoleão Bonaparte, numa Velosolex que está a atravessar os Alpes, que não é o seu cavalo branco, mas também tem... E aqui, o cartaz que nos serviu de cartaz, portanto, esta publicidade que nos serviu de cartaz, para demonstrar que a mulher se libertou, digamos que dos aventais e das coisas antigas e da vassoura e passou a ser a bruxa que voava na Velosolex. Porque acho que isto fez mais pela mulher do que a máquina de lavar roupa, porque a máquina de lavar roupa fica em casa e com isto a mulher sai à rua e vai onde quer, para onde quer, porque isto permite fazer, digamos que, neste momento eu diria que, traduzindo agora em números, que com 2 euros se faz 50 km. Portanto, quer dizer, ou seja, com 1 litro de gasolina se podem fazer 50 km perfeitamente à vontade, ou mais quilómetros. Temos também aqui assim, um pequeno cartaz das motos em Portugal, que foram montadas em Portugal, como que era a Boss, e repare só neste cartaz... Casal Boss. Casal Boss, em que neste cartaz se nota, digamos que a grande diferença para os outros cartazes, porque os outros cartazes é uma publicidade muito mais agressiva, embora sejam de 1960, e aquilo já são anos 70, e ainda se cortam as cabeças dos jovens para não serem publicitados reconhecidos.